Muito bem. Então hoje nós vamos tentar falar sobre os dois últimos temas, que são sobre a Eucaristia e sobre o arrebatamento. Primeiro, Eucaristia, ceia ou sacrifício. Frequentemente, nós ouvimos os nossos irmãos protestantes se referirem à Eucaristia como Santa Ceia. E nós, católicos, geralmente usamos a palavra missa para designar o culto da igreja principal, né? Mas nós chamamos de o santo sacrifício da missa. Então nós veremos como as concepções católica e protestante da Eucaristia são bastante diferentes. E quais são essas diferenças fundamentais e se isso está fundamentado ou não na Bíblia, né? Mas nós vamos começar por aquilo que Lutero disse a respeito da missa católica. Lembrando que Lutero era padre, era um frei agostiniano, alemão, que viveu ali no século XVI. Então ele celebrou a missa. Mas, depois das suas convicções começarem a mudar a respeito da questão da justificação, e com isso vem muitas consequências, ele começa a combater a missa católica, a concepção da Eucaristia como sacrifício. Então vamos ver, Lutero era um pouco, para não dizer muito, desbocado. Então nós vamos ver algumas coisas que ele disse sobre a missa. A missa deve ser considerada a maior e a mais hedionda abominação do papado, pois que se opõe aberta e violentamente a este artigo principal, o primeiro artigo, que é o sola fide. Não apertei aqui. Aí. Então, o sola fide, que é somente a fé, é um dos artigos, é um dos princípios da reforma protestante. Sola fide, sola gratia, soli Dei gloria, sola scriptura, solus Christus, né? São os 5 solas. Então ele diz, a missa católica deve ser considerada a maior e mais hedionda abominação do papado. Essa era a opinião de Lutero sobre a missa, sobre a Eucaristia entendida como sacrifício. Vamos lá? Não obstante, ela foi acima e antes de todas as outras idolatrias papais, a mais elevada e admirada. Por isso se afirma que esse sacrifício, ou obra da missa, ainda que oferecido por um malandro ímpio e perdido, liberta os homens de seus pecados, tanto em vida como além, no purgatório. Ou seja, a missa é, como ensina a fé católica, um sacrifício oferecido tanto pelos vivos quanto pelos mortos. É um sacrifício oferecido a Deus e ele diz aí, né? Ainda que oferecido por um malandro ímpio e perdido. É interessante porque Lutero era agostiniano e ele afirma, como Calvino também, que a base da reforma protestante é a teologia agostiniana. Mas justamente Santo Agostinho combateu no seu tempo uma heresia chamada donatismo, segundo a qual só eram válidos os sacramentos celebrados por padres que estivessem em estado de graça. Ou seja, se o padre celebrar a missa, ou se ele batizar, não estando em estado de graça, o sacramento não é válido.
E Santo Agostinho combateu essa heresia dizendo que quando o padre batiza, é Cristo quem batiza, porque ele age in persona Christi, na pessoa de Cristo. Então, o estado de graça do ministro não altera a validade do sacramento. Mas Lutero está aqui atacando justamente essa ideia que depois foi formulada com a expressão ex opere operato. Ou seja, o sacramento acontece pelo simples fato de aquele ato ser realizado pelo ministro em nome da igreja, com a autoridade que recebeu do próprio Cristo. Então, volta um pouquinho. E ele diz, né, que esse sacrifício ou obra, esse é o grande problema para Lutero, porque ele considera a missa uma obra. E o sola fide significa o quê? Somos salvos somente pela fé, sem as obras. Nós católicos cremos que nós somos salvos pela fé. Acontece que Lutero faz uma malandragem quando ele traduz a Bíblia, e lá na carta aos Romanos é dito que nós somos salvos pela fé. Mas ele acrescenta a palavra somente, que não existe no original grego. E quando foram questioná-lo por que ele tinha acrescentado a palavra somente, ele diz, porque eu quis e o que eu escrevi está escrito, ninguém tem nada com isso. Então, ele diz sola fide, somente pela fé. Não, nós somos salvos pela fé, não pelas obras, mas sem as obras nós não podemos nos salvar, porque, como diz a carta de São Tiago, a fé sem obras é morta. Aí Lutero vai dizer que a carta de São Tiago era uma carta de palha. Ele até pensou em excluir a carta de São Tiago do cânon da Bíblia, porque ela aparentemente contradizia a ideia de que a salvação é pela fé. Na verdade, ela contradizia a heresia de Lutero. O problema não é não é a ideia de que nós somos salvos pela fé. O problema é o somente, né? E como ele considera que a missa, enquanto sacrifício, é uma obra, porque é algo que nós oferecemos a Deus, e a salvação para Lutero é unilateral. Ou seja, nós a recebemos de Deus e as obras não importam, aquilo que nós fazemos não importa. Então, para ele esse é o absurdo de considerar a missa um sacrifício, porque então a missa seria uma obra, e as obras não são necessárias à salvação. A redenção vem pelo sacrifício de Cristo, é unilateral, e independe do que nós fazemos, do que nós oferecemos a Deus, né? Vamos lá. Eu declaro, olha só, que todos os bordéis, os quais Deus realmente proibiu, todo homicídio culposo, roubo, assassinato, adultério, não são tão prejudiciais quanto essa abominação da missa papista. É melhor você abrir um bordel, você matar alguém, você cometer adultério, roubar, do que ir a uma missa. Essa era a posição de Lutero. Vamos lá. João Calvino. A missa papal, isso aqui está nas Institutas de Calvino. A missa papal é um sacrilégio, pelo qual a ceia de Cristo não foi apenas profanada, mas destruída por completo. Com essas invenções e outras semelhantes, Satanás, como que espalhando suas trevas, esforçou-se em ofuscar e obscurecer a santa ceia de Cristo, para que nem mesmo sua pureza fosse mantida na igreja. Satanás fez crer que a missa é sacrifício e oferenda para alcançar a remissão dos pecados.
que, como a Igreja Católica diz, a missa é um sacrifício de propiciação, né? É preciso combater a opinião com que o anticristo de Roma, quem que é o anticristo de Roma? Para Calvino, o Papa, né? O anticristo de Roma e seus profetas embriagaram o mundo, pois a visão católica, segundo a qual a missa é uma obra meritória, através da qual somos reconciliados com Deus, é uma blasfêmia intolerável e uma afronta a Cristo. A maioria dos católicos não tem sequer noção de que a visão protestante a respeito da missa é tão grave, né? Ou seja, que é assim que os protestantes veem a missa. E talvez muitos protestantes hoje em dia, sobretudo os pentecostais, neopentecostais, não saibam que essa é a visão dos reformadores a respeito da missa católica, né? Mas é assim que eles pensam. Os luteranos, os presbiterianos, né, os calvinistas mais ferrenhos, alguns batistas e tudo. Porque justamente para eles a Eucaristia é uma ceia, ou seja, é um dom recebido de Deus, mas jamais alguma coisa que nós podemos oferecer a Deus. Porque a fé, a salvação é somente pela fé, não com méritos, não com obras meritórias, né, como ele diz aí. E a missa, então, seria uma obra meritória. O que é que diz a carta aos Hebreus? A carta aos Hebreus é um dos textos bíblicos que mais fala sobre o sacerdócio de Cristo e sobre o sacrifício de Cristo. E os protestantes se baseiam muitas vezes nesses textos da carta aos Hebreus para dizer que a ideia da missa como sacrifício é absurda. Então vamos ler aí um pouquinho da carta aos Hebreus. A lei, por ser apenas a sombra dos bens futuros, não sua expressão real, é de todo impotente para aperfeiçoar aqueles que assistem aos sacrifícios que se renovam indefinidamente cada ano. Realmente, se os fiéis, uma vez purificados, não tivessem mais pecado algum na consciência, não teriam cessado de oferecê-los? Pelo contrário, pelo sacrifício se renova cada ano a memória dos pecados, pois é impossível que o sangue de touros e de carneiros tire pecados. Então aqui o autor da carta aos Hebreus, que nós não sabemos quem é, algumas vezes atribuída a São Paulo, outras vezes atribuída a São Barnabé, outras vezes atribuída a outros tantos autores, não há concordância na tradição sobre quem é o autor da carta aos Hebreus. Então atualmente se diz apenas carta aos Hebreus. Mas ele está o tempo todo na carta aos Hebreus, então, só para a gente entender, né? Parece óbvio, mas ele está escrevendo para os hebreus, ou seja, para os judeus, e ele tenta mostrar a superioridade da nova aliança em relação à antiga aliança. E aqui ele está argumentando justamente que eles, na antiga aliança, no templo de Jerusalém, os sacerdotes ofereciam todos os dias sacrifícios incontáveis, de touros, de bodes, de carneiros, e todos os dias, de novo, eles precisavam oferecer esses sacrifícios. Mas esses sacrifícios eram insuficientes, eram impotentes, incapazes de expiar os pecados. E por isso, sempre de novo, esses sacrifícios precisavam ser oferecidos. Vamos lá. Eis porque, ao entrar no mundo, Cristo diz: não quiseste sacrifício nem oblação, mas me formaste um corpo. Holocaustos e sacrifícios pelo pecado não te agradam. Então eu disse: eis que venho, porque é de mim que está escrito no rolo do livro: venho, ó Deus, para fazer a tua vontade. Isso aqui é uma citação do Salmo 39, né? Disse primeiro: tu não quiseste, tu não recebeste com agrado os sacrifícios, nem as ofertas, nem os holocaustos, nem as vítimas pelo pecado. Quer dizer, as oblações legais.
Em seguida ajuntou: eis que venho para fazer a tua vontade. Segue. Assim aboliu o antigo regime e estabeleceu uma nova economia. Foi em virtude desta vontade de Deus que temos sido santificados, atenção, uma vez para sempre, pela oblação do corpo de Jesus Cristo. Enquanto todo sacerdote se ocupa diariamente com o seu ministério e repete inúmeras vezes os mesmos sacrifícios que, todavia, não conseguem apagar os pecados, Cristo ofereceu pelos pecados um único sacrifício. E logo em seguida, tomou lugar para sempre à direita de Deus, onde espera de hora em diante que os seus inimigos sejam postos por escabelo dos seus pés. Por uma só oblação, ele realizou a perfeição definitiva daqueles que recebem a santificação. Hebreus 10, de 1 a 14. Então vejam que eu deixei em negrito, porque ele insiste nessa ideia 3 vezes aqui. Uma vez para sempre, um único sacrifício, uma só oblação. E é isso que os protestantes dizem. Lutero dizia, Calvino também. Os católicos todos os dias, os sacerdotes, os padres todos os dias oferecem de novo sacrifício. E eles matam Cristo de novo, porque eles dizem que renovam o sacrifício de Cristo na cruz. Então todos os dias os padres dizem que estão matando novamente o Cristo, e por isso a missa é uma blasfêmia, é um sacrilégio. Mas a carta aos Hebreus diz que uma vez para sempre Cristo ofereceu um único sacrifício, uma só oblação. Como responder a isso, né? Inclusive, a reforma protestante, os historiadores dizem que o sinal de que a reforma tinha sido implantada numa cidade, lá no século XVI, porque essas ideias começaram a se espalhar, e foram propagadas e foram disseminadas. O sinal de que a reforma tinha sido implantada numa cidade era que naquela cidade a missa deixava de ser celebrada. E Lutero instituiu a chamada missa alemã, que nada mais era do que a missa tal como ela era celebrada até então, a missa católica, sem o cânon romano, sem a oração eucarística e sem o ofertório, que são as partes que apontam para essa realidade sacrificial da missa, e dando uma grande ênfase na parte da pregação. Hoje os luteranos não usam mais a expressão missa, né? Eles chamam de culto, como os demais protestantes também, mas ali naqueles inícios, os luteranos ainda usavam a expressão missa para designarem o seu culto. Missa alemã era a missa católica sem o ofertório e sem o cânon, sem a anáfora, a oração eucarística, sem o oferecimento, né, do sacrifício. Muito bem, vamos lá? Como é que o Concílio de Trento responde aos protestantes? Então nós vamos ler a seção 22, alguns trechos da seção 22 do Concílio de Trento, que responde justamente a essa questão. Vamos lá. Com efeito, uma só e mesma é a vítima, pois quem agora se oferece pelo ministério dos sacerdotes é o mesmo que então se ofereceu na cruz. Só o modo de oferecer é diferente. Então nós católicos não cremos que quando nós estamos celebrando a missa, Cristo está morrendo de novo, não. Porque ele está no céu, vivo, ressuscitado. Nós não estamos matando Jesus outra vez. Não é outro sacrifício, é o mesmo sacrifício.
Aquele único sacrifício oferecido de uma vez por todas na cruz é atualizado. Quando eu digo atualizado, significa que ele se torna presente em ato. É renovado, é representado, no sentido de se tornar presente. Aquele único sacrifício oferecido por Cristo na cruz se torna presente e é oferecido pelas mãos do sacerdote, mas não é outro sacrifício. Cristo não morre de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Então vejam bem o que o Concílio de Trento diz. Uma só e mesma é a vítima. Quem é a vítima? Jesus. Pois quem agora se oferece pelo ministério dos sacerdotes é o mesmo que então se ofereceu na cruz, só o modo de oferecer é diferente. Cristo é ao mesmo tempo sacerdote e vítima. Na nova aliança há um único sacrifício e um único sacerdote, que é Cristo, e uma única vítima, uma única oferenda. Na missa, essa realidade do sacrifício de Cristo se torna presente. E nós podemos então tomar parte, participar do sacrifício redentor de Cristo na cruz. Mas o que a igreja renova, o que a igreja atualiza, não são os acidentes, mas é a substância da morte de Cristo na cruz. Então, por exemplo, algumas vezes a gente encontra na internet algumas pessoas querendo proteger a sacralidade da missa, e aí, para dizer que não se pode bater palma na missa, e até às vezes eu vejo, o pessoal cita o Papa Bento XVI, mas o engraçado é que essa citação você nunca vai encontrar de onde ela vem, quando e onde o Papa Bento XVI disse aquilo. Que diz assim, que o Papa Bento XVI teria dito que quem bate palma na missa aplaude os algozes, porque a missa é o Calvário e Cristo está morrendo, e então quem bate palma na missa está aplaudindo os algozes de Cristo. Vejam, primeiro, o Papa Bento XVI nunca disse isso. Segundo, sim, a missa exige aquela solenidade por aquilo que se celebra, mas o que nós celebramos na missa é o mistério pascal de Cristo. O que é o mistério pascal de Cristo? Sua paixão, morte e ressurreição. E não há um divórcio, uma separação entre uma coisa e outra. Então, às vezes, o pessoal enfatiza o Calvário, a morte. A missa é sacrifício, e é verdade. Mas o Cristo presente na Eucaristia é o Cristo vivo, ressuscitado. Ele não está agonizando, ele não está sofrendo, ele não está sendo de novo pregado na cruz. Não, porque o que a igreja torna presente e oferece é a substância do sacrifício, não os acidentes. Ou seja, o que a igreja repete não são as marteladas, não é a flagelação, não é o sofrimento, mas é a entrega livre, voluntária, amorosa de Cristo ao Pai por nós. É aquele ato extremo de amor de Cristo na cruz. O Cristo na Eucaristia é o Cristo vivo, ressuscitado, sentado à direita do Pai no céu e presente sobre o altar, debaixo das espécies eucarísticas. Paixão, morte e ressurreição. É o mistério pascal de Cristo. Então, uns vão dizer assim, o Cristo está vivo, ressuscitado, então vamos fazer festa, vamos bater palma, né? Vamos pular de alegria. Os outros vão dizer, não, a gente tem que ficar com cara de velório porque é a morte de Cristo. Ele está sofrendo, ele está morrendo. Não, Cristo não pode
sofrer mais? Porque ele está glorioso no céu. Morto já não morre, vivo vive eternamente. Então, também a gente precisa ajustar isso, né? A missa exige sim aquela gravidade, aquela solenidade, porque São João no Apocalipse nos fala do cordeiro de pé como que imolado sobre o altar no céu. De pé como que imolado. Ora, um cordeiro imolado não está de pé. Porque se ele está imolado, se ele foi sacrificado, ele não fica de pé. Mas ele está de pé como que imolado, ou seja, paixão, morte e ressurreição. Vivo, glorioso, mas perpetuamente em estado de vítima. Apresentando diante do Pai aquele seu sacrifício, aquele ato de amor. A sua entrega, o seu oferecimento por nós na cruz. Então essas coisas precisam ficar bem claras, para que a gente não tenha de fato essa ideia equivocada que Lutero tinha, de que na missa, então, sim, nós estamos no Calvário, mas também nós estamos diante do túmulo vazio. Nós estamos no céu, a missa é o céu na terra, diante do Cordeiro redivivo, ressuscitado. É o mistério pascal de Cristo, né? Então, é o mesmo sacrifício, é a mesma vítima, é o mesmo sacerdote. Vamos lá. Contudo, porque seu sacerdócio não se devia extinguir pela morte, seu sacerdócio não se devia extinguir, não devia acabar com a sua morte. Na última ceia, na noite em que foi entregue, para deixar a sua dileta esposa, a igreja, um sacrifício visível, como a natureza humana exige. Isso é importante. Nós precisamos ter alguma coisa visível, palpável, material para oferecer a Deus, porque nós somos humanos. Não basta o sacrifício espiritual, porque nós não somos anjos. Os anjos são espíritos puros. Nós somos humanos, nós temos corpo e alma, nós somos espírito e matéria. Então nós temos que oferecer a Deus um sacrifício espiritual, mas um sacrifício que seja também material, visível. É o que eu sempre gosto de lembrar, né, quando o Scott Hahn, aquele ex-pastor protestante americano, diz que ele foi à missa pela primeira vez. Na verdade, nem foi à missa, ele foi à liturgia das horas, num mosteiro beneditino. E os monges entram e fazem aquelas inclinações, prostrações, genuflexões, e levanta a mão, e põe a mão e tal, senta, levanta. E aí no final, um católico amigo dele perguntou, e aí, o que você achou? Ele falou, agora eu entendi para que Deus me deu um corpo. Deus me deu um corpo para eu adorá-lo, não só com o meu entendimento, com o meu espírito, com a minha alma, mas também com o meu corpo. Né? Então esse sacrifício deve ser visível, eu devo ter algo visível, palpável para oferecer a Deus. Não basta, tem que ser também espiritual, mas porque a natureza humana exige que seja assim. Somos corpo e alma, matéria e espírito. Pelo qual fosse tornado presente, representado, aquele sacrifício cruento. O que é sacrifício cruento? É quando há derramamento de sangue. Isso é um sacrifício cruento, derrama o sangue. Que se havia de realizar uma só vez na cruz, e seu memorial permanecesse até o fim dos séculos, e seu poder salutar fosse aplicado, essa palavra é essencial, aplicado. A nossa redenção aconteceu lá na cruz uma vez por todas.
Mas aquilo que Cristo realizou na cruz, que é a nossa salvação, precisa ser aplicado a cada pessoa individualmente. Eu preciso me apropriar, eu preciso tomar posse daquilo que Cristo fez na cruz. Como é que chega até mim a salvação de Cristo realizada na cruz? Na missa, pelos sacramentos de modo geral, mas especialmente na missa, porque na missa eu posso participar do sacrifício da cruz, tomar parte nele. Então é a aplicação, é a atualização, a renovação. Na concepção protestante, a Eucaristia é um memorial da ceia. É uma encenação, digamos assim, da última ceia. Para nós, não. É a renovação do sacrifício realizado na cruz. E aí, vejam que ele usa a expressão memorial da cruz, né? Sacrifício cruento, fosse tornado presente, que se havia de realizar uma só vez, na noite em que foi entregue, na véspera de sua paixão. Jesus antecipou, antes que acontecesse na cruz a sua morte, ele antecipou a sua morte naquele gesto que ele realizou, para que depois, quando fosse repetido aquele gesto, se perpetuasse o sacrifício da cruz. O Scott Hahn tem 2 livros que são traduzidos para o português, muito bonitos sobre a missa. Um é O Banquete do Cordeiro, em que ele explica a missa à luz do Apocalipse. E ele diz que, na verdade, o Apocalipse descreve uma grande liturgia acontecendo no céu, e que o Apocalipse é, na verdade, sobre a missa. Porque a missa é o céu na terra. E um outro livro do Scott Hahn sobre a missa se chama O Quarto Cálice, em que ele explica todo o ritual da ceia pascal judaica e como foi que Jesus, instituindo a Eucaristia durante a última ceia, introduzindo dentro do rito da Páscoa judaica aquele gesto de partir o pão e depois entregar o cálice aos discípulos, dizendo: tomai todos e comei, tomai todos e bebei. Jesus estava realmente ali perpetuando, instituindo o sacrifício da nova aliança. Por isso é que na Quinta-feira Santa nós celebramos tanto a instituição da Eucaristia, quanto a instituição do sacerdócio, porque sem sacerdote não há sacrifício. Para haver sacrifício, tem que haver a vítima, tem que haver o sacerdote. E na nova aliança, Jesus é o sacerdote, Jesus é o sacrifício, Jesus é a vítima. Bom, inclusive tem um prefácio da Páscoa que diz que ele é ao mesmo tempo sacerdote, altar e cordeiro. Então quem quiser pode ler, né, do Scott Hahn, o Banquete do Cordeiro e o Quarto Cálice. E seu poder salutar fosse aplicado para a remissão dos pecados que diariamente cometemos, e por isso precisa haver missa diariamente, pois continuamos pecando. O problema é que na concepção protestante, uma vez que você aceitou Jesus como teu Senhor e Salvador, você já está salvo, de uma vez para sempre. E eles não consideram a possibilidade de a pessoa decair da graça. Eu posso perder a graça. Não, você aceitou Jesus, pode, Lutero dizia, peca com força, crê com ainda mais força. Continua pecando, mas vai crendo que ele vai te salvar mesmo você sendo um pecador. Esse é que é o problema, né? Contudo, porque seu sacerdócio... Não, aí voltou, né? Você voltou? Pode ir. Declarando... Não, volta. Para pegar a continuidade. Declarando-se constituído sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque, ofereceu a Deus Pai seu corpo e sangue
sob as espécies. O que são espécies? Aparências, acidentes, né? De pão e de vinho. E sob os sinais destes, os transmitiu para que os recebessem os apóstolos, que constituíam então sacerdotes do Novo Testamento. E com as palavras, fazei isto em meu memorial, em memória de mim, ordenou-lhes a eles e a seus sucessores no sacerdócio, porque Jesus transmitiu, ele é o único sacerdote, mas ele transmitiu o seu sacerdócio aos apóstolos, ao mandá-los realizarem em sua memória aquele ato, que os oferecessem o pão e o vinho, né, o sacrifício do seu corpo e sangue, sob os sinais do pão e do vinho, que os oferecessem como a Igreja Católica sempre tem entendido e ensinado. Então, assim, o Concílio de Trento matou a pau, né? Assim, a precisão com que ele vai definindo as coisas, né, e explicando é extraordinário. Vamos lá. Aí vem alguns cânones do Concílio de Trento. Se alguém disser que na missa não se oferece a Deus verdadeiro e próprio sacrifício, ou que oferecer-se Cristo não é mais que dar-se-nos em alimento, seja excomungado. Depois, se alguém disser que o sacrifício da missa só é de louvor e de ação de graças, ou mera comemoração do sacrifício realizado na cruz, porém não um sacrifício propiciatório, ou que só aproveita a quem o recebe e não se deve oferecer pelos vivos e defuntos, pelos pecados, penas, satisfações ou outras necessidades, seja excomungado. Que é justamente o que os protestantes diziam. Então, para nós, a Eucaristia é sacramento e sacrifício. É algo que Deus nos dá, é graça de Deus. Ele se faz presente e nós cremos na transubstanciação, né? Ou seja, na presença real de Jesus na Eucaristia. Os luteranos creem na consubstanciação, na presença real durante a celebração. Mas, para nós católicos, não há ali realmente presença real na ceia luterana, porque eles não têm sacerdotes validamente ordenados, né? E para os calvinistas, os outros protestantes em geral, não há nem mesmo a consubstanciação, mas apenas realmente a lembrança, a memória, né, da presença de Cristo. É apenas um símbolo, uma presença simbólica. Então, sacramento porque é algo que Deus nos dá. Sacrifício porque é algo que nós oferecemos a Deus. E o que é que nós oferecemos a Deus? Aquilo que Ele nos deu. O seu próprio Filho, que se ofereceu na cruz no nosso lugar. Os protestantes reconhecem que a Eucaristia possa ser um sacrifício de louvor e de ação de graças, mas não em sentido próprio, porque para eles não há sacerdote a não ser Cristo, como nós vamos ver também, e nós não oferecemos algo a Deus, algo visível. Então, é sacrifício de louvor e de ação de graças, não em sentido próprio, mas em sentido alegórico, em sentido metafórico, figurado, lato sensu, não stricto sensu. Então eles aceitam a expressão sacrifício de louvor, sacrifício de ação de graças em relação à missa, mas não em sentido próprio. E não aceitam que a missa seja um sacrifício expiatório, um sacrifício de propiciação, e também que seja um sacrifício de impetração.
que nós obtemos a graça de Deus por meio desse sacrifício. Então, eu já tenho dito isso até no domingo, acho que retrasado, né? Eu falei sobre os 4 fins da missa. Então, para a Igreja Católica, a missa tem 4 fins: de adoração, de ação de graças, de impetração, de súplica, né? E de expiação. Para o protestante, apenas é sacrifício de louvor e de ação de graças, mas não em sentido próprio, porque não é um verdadeiro sacrifício. E aí, pode voltar no Concílio de Trento, volta no Concílio de Trento. Se alguém disser que o sacrifício da missa é só de louvor e ação de graças, quer dizer, ou mera comemoração do sacrifício realizado na cruz, volta no anterior. Se alguém disser que na missa não se oferece a Deus verdadeiro e próprio sacrifício, ou seja, é um sacrifício em sentido metafórico, figurado. Não, é verdadeiro e próprio sacrifício. Pode ir em frente? Vamos lá. Vamos lá? Sacrifício cruento, aquele que foi oferecido na cruz. Sacrifício incruento é o que nós oferecemos na missa. Cruento com derramamento de sangue. Incruento sem derramamento de sangue. Sem morte. Cruento é com morte, incruento é sem morte. Então o Concílio de Trento diz, é o mesmo sacrifício, oferecido de 2 modos diferentes. O que é diferente é o modo como se oferece. Na cruz, de modo cruento. No altar, na missa, de modo incruento. Mas é o mesmo, não é outro, é o mesmo sacrifício. Corpo, sangue, alma e divindade, tanto no pão quanto no vinho. Então aqui tem uma coisa importante. Muitos protestantes vão nos questionar e dizer assim, mas por que é que lá só o padre comunga do pão e do vinho? Porque Jesus disse, tomai todos e comei, tomai todos e bebei. Por que é que todo mundo não comunga do pão e do vinho, vocês comungam só do pão? Então aqui há 2 razões importantes. Primeiro, quando Jesus disse, tomai todos e comei, tomai todos e bebei, ele estava falando, onde foi que ele disse isso? No cenáculo. Quando? Durante a última ceia. Quem é que estava lá? Os 12 apóstolos, que ele constituiu naquele ato mesmo de dizer a eles, fazer isto em memória de mim, constituiu sacerdotes. Então o tomai todos e comei, tomai todos e bebei, se dirige aos sacerdotes, que Jesus estava ordenando ali durante a última ceia, né? Depois, o sacerdote deve necessariamente comungar do pão e do vinho, do corpo e do sangue de Cristo, porque, como sacerdote, ele precisa consumar o sacrifício. Ele oferece e ele depois consome o sacrifício. Por isso, o padre, ao celebrar a missa, nunca pode comungar só de uma espécie. Ele não pode comungar só do pão, só da hóstia ou só do vinho, tem que ser dos 2. E ele não pode comungar da hóstia que vem do sacrário, que foi consagrada em outra missa, porque ele tem que comungar aquela hóstia consagrada naquela missa, porque ele ali é o sacerdote oferecendo o sacrifício. E vejam, uma vez que nós cremos, na missa nós temos 2 transubstanciações. São 2 consagrações, a do pão e a do vinho. E justamente porque há uma consagração, uma transubstanciação que é a do pão e outra que é a do vinho, aí nós temos o sacrifício, que é o vinho, sinal do sangue
separado do pão, que é sinal do corpo, a morte de Cristo. O que é o sacrifício? O sangue derramado. O sangue se separa do corpo, certo? Então, por isso nós temos o sacrifício. O pão é sinal do corpo, o vinho é sinal do sangue. Duas transubstanciações, duas consagrações, o sacrifício de Cristo. No entanto, debaixo das espécies, debaixo das aparências de pão e de vinho, nós temos Jesus vivo. Como eu disse antes, não é Jesus morto, não é Jesus moribundo, agonizando lá na cruz. É o Cristo vivo. Ou seja, corpo, sangue, alma e divindade. Verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Enquanto homem, corpo, sangue e alma. Enquanto Deus, divindade. Cristo vivo. Então, por isso, se uma pessoa comungar apenas do pão consagrado, apenas da hóstia, já está comungando o Cristo todo. Corpo, sangue, alma e divindade, não apenas o corpo. E se comunga só do vinho consagrado, que é sinal do sangue de Cristo, mas ali Cristo está presente por inteiro, corpo, sangue, alma e divindade, porque é o Cristo vivo, certo? Cristo no céu, presente ali debaixo das espécies eucarísticas, é glorioso, é vivo, ele não está morto. Mas pelas duas consagrações do pão e do vinho, nos dois sinais, nós temos presente a realidade do sacrifício. Que é de novo o que eu disse para vocês, é o mistério pascal, é paixão, morte e ressurreição. É o cordeiro vivo, de pé, como que imolado, em estado de vítima, mas vivo, glorioso. Então nós temos as duas realidades aí. Então é por isso que ao povo não é necessário distribuir o pão e o vinho. Porque o povo não é sacerdote que está oferecendo sacrifício. Embora hoje na igreja nós temos algumas vezes, em celebrações mais solenes, a possibilidade da comunhão sob duas espécies. Mas quando você comunga sob as duas espécies, você não está comungando mais Jesus, e se você comunga só do pão, você está comungando menos Jesus. É a mesma coisa. Por isso, inclusive, quando acontece de uma pessoa não poder comungar do pão, porque tem o problema da intolerância à lactose, a glúten, né? Muito severo, a doença celíaca, se há pessoas que têm a intolerância, mas é leve, né? Então, como a hóstia é pequena, não tem problema, mas tem gente que não pode nem ter contato, às vezes até de inalar, né? Já tem problema, tem a alergia muito forte. Então, como é que faz? Comunga só do vinho. Porque ali, debaixo da espécie do vinho, está presente Jesus também, corpo, sangue, alma e divindade. Mas é por isso que, habitualmente, por uma questão de praticidade, a gente só distribui aos fiéis o corpo de Cristo, que pode ser o que foi consagrado naquela missa, preferencialmente, ou o que está guardado no sacrário, que foi consagrado em outra missa. Porque o que interessa ali é receber a presença real de Cristo na Eucaristia. Mas o padre não. Quando ele está celebrando, ele sempre tem que comungar do pão e do vinho consagrados naquela missa. E não pode não comungar das duas espécies. Senão ele não poderia celebrar a missa para consumar o sacrifício oferecido. Vamos lá. Aí nós temos a ideia de redenção objetiva e redenção subjetiva, que é o seguinte: a redenção foi realizada na cruz, mas ela precisa, como foi dito antes, ser aplicada. Eu preciso receber, eu preciso me apropriar, tomar posse dessa redenção. E por isso é necessária a missa. Ah, mas Jesus já morreu pelos nossos pecados, Mas como é que eu participo? Como é que eu tomo parte? Redenção subjetiva.
Isso acontece pelos sacramentos. Isso acontece na missa. A atualização do sacrifício redentor de Cristo na cruz. Aí tem as ideias, né, que eu disse antes, do ex opere operato. Então, quando o padre se o padre é validamente ordenado e ele tem a matéria para o sacrifício, que é o pão e o vinho, e ele diz as palavras da consagração, ex opere operato, ou seja, aconteceu pelo simples fato de ser realizado aquele ato, o sacramento acontece. E isso não só com a Eucaristia, com qualquer sacramento. A pessoa pegou água, derramou na cabeça, disse: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, com a intenção de fazer o que a igreja sempre fez, com a intenção de fazer o que a igreja faz quando batiza, o sacramento é válido. Agora, os efeitos do sacramento na vida da pessoa dependem das suas disposições interiores, de como ela recebe o sacramento. Ex opere operantes, ou seja, daquele que realiza o ato. Então, ex opere operato significa: o padre consagrou, o sacrifício aconteceu, Cristo está presente, você comungou. Os efeitos da Eucaristia na sua vida vão depender das suas disposições interiores. É Jesus. Ele realmente está lá. Isso geralmente é comparado sempre com a história da hemorroísa, né? A mulher que há 12 anos sofria de um fluxo de sangue. Ela vai, toca em Jesus, na orla do manto, não é nem em Jesus, é na barra da túnica de Jesus, imediatamente fica curada. Aí Jesus para e diz: alguém me tocou. São Pedro diz para ele: Jesus, tem uma multidão aqui. É lógico que alguém te tocou. Ah, virou estrelinha agora, ninguém pode tocar no Senhor, né? Aí Jesus diz: não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que alguém me tocou porque uma força saiu de mim. E os padres da igreja diziam que os sacramentos são essas forças que saem do corpo de Cristo glorioso, do Cristo vivo, ressuscitado, né? Do corpo de Cristo que é a igreja. A igreja é o corpo de Cristo. E essas forças que saem do corpo de Cristo são os sacramentos. O que era visível em nosso Salvador passou para os seus sacramentos. Então vejam, havia uma multidão ali. As pessoas, de fato, encostavam em Jesus. Mas a mulher do fluxo de sangue, a hemorroísa, que segundo a tradição é a mulher depois que é a Verônica, que enxugou o rosto de Jesus lá na paixão, né? Segundo a tradição, ela foi curada por quê? Porque ela tocou em Jesus, como todo mundo estava tocando, mas ela tocou com fé. São as disposições. Então, todo mundo comunga. Todo mundo, quer dizer, a gente tem que estar em estado de graça, né? Por que eu não posso comungar se eu não estiver em estado de graça? Mas não é Jesus? Sim, mas você tem que estar em estado de graça. Senão, a Eucaristia não será remédio, mas causa de condenação, como diz São Paulo. Comungar a própria condenação. Se torna réu do corpo do Senhor, né? Então é isso aqui. Os efeitos dependem das minhas disposições. Eu vou receber Jesus na Eucaristia, eu vou participar da missa, mas de que jeito eu vou comungar? De que jeito eu vou participar? Dependendo disso, eu vou receber ou não, mais ou menos, os efeitos da obra redentora de Cristo na minha vida, né? Da santificação. Então, a missa é a ceia do Senhor? É, mas não só. Então, na denominação protestante tem a Santa Ceia. A missa é a ceia? É, mas não só. Ela é também sacrifício. É um banquete sacrificial, tal como na figura do Cordeiro Pascal. O que é que Moisés mandou o povo fazer por ordem de Deus? Cada família se reúne, pega um cordeiro
imola, sacrifica, asperge com o sangue do cordeiro a porta da casa, assa o cordeiro inteiro, e é interessante porque a instrução, até hoje os judeus fazem isso, é atravessar o cordeiro com 2 hastes em forma de cruz. Né? Assa o cordeiro, come o cordeiro, e se sobrar, não conseguirem comer o cordeiro inteiro, queima o que sobrar. Ou seja, é o sacrifício pascal. O cordeiro é imolado e depois se torna nosso alimento. É um banquete sacrificial. Por isso, o altar é, ao mesmo tempo, uma mesa. É a mesa da ceia do Senhor. Mas é sacrifício. E é importante que a gente entenda isso. Porque muita gente, por uma concepção protestante, entende que se vem à missa e não comunga, a missa não valeu. Ah, eu não vou à missa porque eu não posso comungar. Mas quem disse que você vai à missa para comungar? Quem disse que a comunhão é a parte mais importante da missa? Está errado. É importante comungar, sem dúvida nenhuma, receber Jesus. A nossa participação na missa é mais plena, mais perfeita, quando a gente comunga. Mas eu não vou à missa só para comungar. Eu vou à missa para participar do sacrifício de Cristo. Então a missa é ceia, mas é sacrifício. É o banquete sacrificial. É mesa e altar. E aí um outro problema do protestantismo é que para eles a Eucaristia não pode ser sacrifício, porque para eles só existe um sacerdócio, que é o sacerdócio comum dos fiéis, ou sacerdócio batismal. Eles acreditam que existe um sacerdócio batismal, que pelo batismo nós somos sacerdotes, profetas e reis. No batismo, Cristo comunica aos fiéis o seu sacerdócio. E nós, católicos, cremos nisso? Sim. Nós cremos que há um sacerdócio batismal, pelo qual cada um de nós pode se oferecer a Deus. Mas há também, e os protestantes não acreditam nisso, então, para o protestante, o pastor não é um sacerdote. Ele é apenas um líder, é um ministro no sentido de alguém que está à frente, que coordena, que administra aquela comunidade de fiéis, mas ele não é propriamente um sacerdote, porque ele não tem nada que os outros não tenham, digamos assim. Para nós católicos, quando o padre é ordenado, ele é configurado a Cristo cabeça da igreja, pastor, para ensinar, santificar e governar o rebanho de Cristo. Então, para nós católicos existe um sacerdócio ministerial, hierárquico, ordenado. A gente vai encontrar essas 3 expressões, é a mesma coisa. Sacerdócio ministerial, sacerdócio hierárquico, sacerdócio ordenado. São Paulo diz assim que Cristo é a cabeça da igreja, que é seu corpo, certo? Então Cristo ocupa, em relação à igreja, a posição de cabeça e ao mesmo tempo a igreja é o seu corpo. Ou seja, ele pode comunicar o seu sacerdócio de 2 maneiras diferentes. Pelo batismo, nós nos tornamos membros do corpo de Cristo. E assim ele nos comunica o sacerdócio batismal, o sacerdócio comum dos fiéis. Mas o padre, que é batizado, ele já faz parte do povo de Deus. Na ordenação, ele é configurado a Cristo cabeça. E, portanto, ele recebe um poder sagrado que os outros fiéis não têm, de oferecer o sacrifício em nome da igreja, em nome dos outros fiéis. Essa ideia não existe no protestantismo. O pastor não é um sacerdote.
ele tem um poder de jurisdição sobre o seu rebanho que foi confiado a ele pela igreja, pela congregação. Mas se ele deixa de exercer o pastoreio, ele não é mais pastor. O padre, se ele deixa de ser padre, ele continua sendo padre. Porque a ordem imprime caráter espiritual indelével. Se o padre for para o inferno, ele continua sendo padre, sacerdote. Então, essa é a diferença, né? Para ter sacrifício tem que ter sacerdote. Nós, católicos, cremos que há esses dois sacerdócios. O protestantismo crê só no sacerdócio batismal. E vejam, isso está claro na última ceia, quando Jesus diz para os apóstolos, fazer isto em memória de mim. Ele não diz isso para todos os seus discípulos, ele diz apenas para os 12. Nem para Nossa Senhora, nem para ninguém a não ser os 12. A carta aos Hebreus diz, em verdade, todo pontífice ou todo sumo sacerdote é escolhido entre os homens e constituído a favor dos homens como mediador nas coisas que dizem respeito a Deus, para oferecer dons e sacrifícios pelos pecados. O sacerdote é tirado do meio do povo e constituído em favor do povo para oferecer sacrifício pelos pecados, sacrifício expiatório. Aí, bom, vamos para os textos bíblicos. Em Gênesis, nós encontramos essa figura misteriosa. Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, mandou trazer pão e vinho. E ele ofereceu a Deus pão e vinho. Abraão entrega a Melquisedeque o seu dízimo. Ele é um representante do Deus Altíssimo, rei de Salém. Salém é o nome mais antigo de Jerusalém. E é uma figura curiosa porque nós não conhecemos a sua procedência, de quem ele descende. Geralmente os sacerdotes, os reis, eles têm os seus antepassados são mencionados, né, de quem eles descendem. Então a carta aos Hebreus vai dizer que o sacerdócio de Melquisedeque é um sacerdócio eterno e que Cristo é sacerdote na ordem de Melquisedeque, rei e sacerdote ao mesmo tempo, e que esse sacerdócio de Melquisedeque é superior ao sacerdócio levítico, o sacerdócio de Arão, do Antigo Testamento. E que, portanto, o sacerdócio do Novo Testamento substitui do Antigo, é superior. E ele oferece justamente o que o Melquisedeque? Pão e vinho. Esse é o sacrifício que Melquisedeque oferece a Deus. O sacrifício do pão e do vinho. Em Números, o Senhor disse a Moisés, ordena o seguinte aos israelitas, cuidareis de apresentar no devido tempo a minha oblação, o meu alimento, em sacrifícios de agradável odor, consumidos pelo fogo. Dize-lhes, eis o sacrifício pelo fogo que oferecereis ao Senhor. Então lá no templo em Jerusalém, todo dia, os sacerdotes ofereciam um holocausto cotidiano e perpétuo de 2 cordeiros de 1 ano, sem defeito. Oferecerás um pela manhã e outro entre as duas da tarde, né? Acho que é. Juntando a guisá de oblação, 1/10 de efá de flor de farinha amassada, com 1/4 de hin de óleo de olivas esmagadas. Então, no templo se oferecia a Deus todo dia 2 holocaustos de dois carneiros, né? 2 cordeiros, e o pão, a flor da farinha amassada com o azeite, ou seja, o sacrifício do pão, o sacrifício da farinha, oferecido a Deus diariamente no templo.
Vamos lá? Pode ir? Em Malaquias, desde o nascer ao poente, o meu nome é grande entre as nações, e em todo lugar se oferece ao meu nome um sacrifício fumegante e uma oblação pura. Aqui, quando ele diz oblação pura, a expressão hebraica é sacrifício de trigo. É aquele sacrifício do trigo que é mencionado antes. Porque o meu nome é grande entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Então aqui a gente tem uma profecia que será mencionada frequentemente pelos padres da igreja, dizendo que esse sacrifício de trigo, que será oferecido cotidianamente, do nascer do sol até o seu poente, entre todas as nações, entre todos os povos, Malaquias estava falando da Eucaristia. Ou seja, todos os dias no mundo inteiro, os sacerdotes oferecem o sacrifício do trigo, o sacrifício eucarístico do pão e do vinho. Vamos lá? Tomai todos e comeis, este é o meu corpo que será entregue por vós. E lembrando, né, Jesus diz isto é, ele não diz isto representa. Façam, tomai todos e comei, façam de conta, imaginem que isso é o meu corpo. Não, ele diz isto é o meu corpo. Pois lá em São João, eu não coloquei aí, mas ele diz, o meu corpo é verdadeira comida, a minha carne é verdadeira comida, o meu sangue é verdadeira bebida. Tanto é que depois que ele diz isso, muitos dos seus discípulos vão embora e dizem, o cara está louco. Ele está dizendo que para a gente se salvar, a gente vai ter que comer a carne dele e beber o sangue dele. Que história é essa? No finalzinho ali do capítulo 6 do Evangelho de São João, né? Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim, ou seja, como meu memorial, que não é apenas fazer memória no sentido de se lembrar, de se recordar, mas o memorial para os judeus significava tornar presente aquele acontecimento. Então, quando eles celebravam a cada ano a ceia pascal judaica, eles diziam assim, a cada ano, cada um que celebrar este memorial deve celebrá-lo como se ele mesmo tivesse saído do Egito, no Êxodo. Então esse é o sentido de memorial aqui, né? Não é de uma mera recordação, de uma mera lembrança, mas de tornar presente aquele fato, aquele acontecimento celebrado. São Paulo, na primeira carta aos Coríntios, diz, meus caríssimos, fugi da idolatria. Falo como a pessoas sensatas. Julgai vós mesmos o que eu digo. Porventura, o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo do Senhor? Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo. Porque todos participamos do mesmo pão. Considerai Israel segundo a carne. Os que comem das vítimas, porventura, não têm parte no altar? Então, atenção. São Paulo faz uma menção à Eucaristia. Nós todos comemos do mesmo pão, bebemos do mesmo cálice. Aí ele faz uma menção aos sacrifícios antigos. Ou seja, ele está comparando a Eucaristia com um sacrifício. Os que comem das vítimas, porventura, não têm parte no altar? Mas que digo? Que o ídolo é alguma coisa? Ou que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios, e não a Deus. Ora, não quero que tenhais sociedade, comunhão com os demônios. Pode ir? Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Então vejam que ele está comparando os sacrifícios dos ídolos, os sacrifícios dos pagãos, com o sacrifício oferecido na Eucaristia.
Beber o cálice do Senhor, beber o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Queremos, porventura, provocar o Senhor? Acaso somos mais fortes que Ele? Tudo é permitido, mas nem tudo aproveita. Tudo é permitido, mas nem tudo edifica, nem tudo convém, né? Como a gente costuma traduzir. Então vejam, aqui São Paulo claramente está dizendo que a Eucaristia é não apenas uma ceia, um sacrifício. O sacrifício, não um sacrifício, o sacrifício da nova aliança, o sacrifício de Cristo. Vamos lá? Vamos para os padres da igreja então, rapidinho. São Clemente de Roma, que é o quarto Papa, Pedro, Lino, Cleto, Clemente. Para nós não seria culpa leve se exonerássemos do episcopado aqueles que apresentaram os dons de maneira irrepreensível e santa. Apresentaram os dons, o sacrifício, de maneira irrepreensível e santa. Por que é que ele está dizendo isso? São Clemente Romano escreve a carta aos Coríntios porque um grupo da comunidade tinha deposto os presbíteros. E ele escreve dizendo que era uma atitude absurda aquela, de eles terem deposto os presbíteros. E ele diz, os bispos, né, os presbíteros, nós não poderíamos sem culpa exonerar aqueles, ou seja, os sacerdotes, os bispos, os presbíteros, que apresentaram os dons de maneira irrepreensível e santa. Ou seja, ele está dizendo que os presbíteros e os bispos são sacerdotes. São sacerdotes. Vamos lá. Santo Inácio de Antioquia. Preocupai-vos em participar de uma só Eucaristia. De fato, há uma só carne de nosso Senhor Jesus Cristo e um só cálice na unidade do seu sangue. Um único altar. Se para ele a Eucaristia fosse só uma ceia, ele diria uma só mesa, mas não um só altar, né? Um único altar. Assim, um só bispo, com o presbitério e os diáconos, meus companheiros de serviço. Desse modo, o que fizerdes, fazei-o segundo Deus. Carta aos Filadelfos. Vamos lá? Didaqué, novamente, né? Nós já lemos aí a Didaqué várias vezes nesta semana. Reuni-vos no dia do Senhor para partir o pão e agradecer, depois de ter confessado os pecados, para que o vosso sacrifício seja puro. Vamos lá? São Justino de Roma. A oferta de flor de farinha, senhores, que os que se purificavam da lepra deviam oferecer, era a figura do pão da Eucaristia, que nosso Senhor Jesus Cristo mandou oferecer em memória da paixão que ele padeceu por todos os homens. Portanto, quanto aos sacrifícios que vós, judeus, antes oferecíeis, como já mostrei, diz Deus pela boca de Malaquias, um dos 12 profetas, minha vontade não está convosco, diz o Senhor, e não quero receber sacrifícios de vossas mãos. De fato, de onde o sol nasce até onde se põe, é aquela mesma profecia que nós lemos antes, meu nome é glorificado entre as nações e em todo lugar se oferece ao meu nome incenso e sacrifício puro. Grande é o meu nome entre as nações e vós o profanais. Assim, antecipadamente fala dos sacrifícios que nós, as nações, lhe oferecemos em todo lugar. Isto é, o pão da Eucaristia e o cálice da própria Eucaristia. E ao mesmo tempo diz que nós glorificamos o seu nome e vós o profanais. Vamos lá, Santo Irineu de Leão, aconselhando também aos seus discípulos a oferecerem a Deus as primícias das suas criaturas, não porque precisasse, mas porque eles não se mostrassem inoperosos e ingratos, tomou o pão que deriva da criação, deu graças dizendo, isto é o meu corpo. Do mesmo modo, tomou o cálice que provém como nós da criação e declarou seu sangue e estabeleceu a nova oblação, o novo sacrifício do Novo Testamento. É esta mesma oblação, é este mesmo sacrifício que a igreja recebeu dos apóstolos.
e que no mundo inteiro ela oferece a Deus. A igreja oferece, que nos dá o alimento como primícias dos dons de Deus na nova aliança. Malaquias, um dos 12 profetas, profetizou dizendo: não tenho prazer em vós, diz o Senhor Onipotente, e não me agrada o sacrifício de vossas mãos, porque do levante ao poente meu nome é glorificado, tarari, tarará, mesma coisa, né? Com estas palavras afirma de forma claríssima que o primeiro povo cessaria de oferecer a Deus e que em todo lugar lhe seria oferecido sacrifício puro e que o seu nome seria glorificado entre as nações, contra as heresias. Bom, é isso. Foi quase todo o tempo, né? Mas a Eucaristia é ceia ou sacrifício? As duas coisas. Para os protestantes é só ceia, mas para nós é sacrifício e é ceia, é o banquete sacrificial do Cordeiro. Eu vou tentar passar bem por cima essa questão do arrebatamento, porque exigiria bastante tempo, é muito complexo, né? Mas vamos tentar falar, eu não coloquei muita coisa sobre isso, que eu imaginei que ia levar muito tempo falando sobre a Eucaristia. Nas últimas décadas ficou muito famosa essa série de livros, que depois virou filme, chamada Deixados para Trás, uma história dos últimos dias. Pode passar? Aí virou filme depois, né? E o que é essa coleção de livros e de filmes? É uma ficção, mas que se baseia na ideia do arrebatamento, que é o que aconteceria com aqueles que foram deixados para trás depois que Jesus veio e levou a igreja consigo para o céu. Então vamos ver o que é que... Aí tem como eles imaginam o arrebatamento, né? Então, de repente, o pessoal é arrebatado em corpo e alma para o céu e quem não acreditava em Jesus fica aqui embaixo durante 1000 anos, aí tem algumas variações, né? Mas fica aqui padecendo, sofrendo. Então a igreja é poupada do sofrimento, da grande tribulação, de que fala o Apocalipse, arrebatada nos ares, junto com o Senhor, e quem não acreditou vai ficar aqui na terra até o juízo final. Então, uma coisa que a gente precisa entender sobre essa história de arrebatamento é que, segundo essa teoria, a vinda de Jesus é uma coisa e, na verdade, é mais de uma vinda. Então, é estranho, né? Porque não é só uma segunda vinda. Tem a segunda vinda, tem a terceira vinda. Porque ele vem uma vez arrebatar a igreja, aí ele vem de novo no juízo final. Tem uma ressurreição, tem 2 ressurreições. Então, as coisas não acontecem simultaneamente. Elas vão acontecendo meio que separadas, né? E isso se baseia ali no livro do Apocalipse, capítulo 20, quando ele fala dos 1000 anos. É o chamado milênio. Os 1000 anos que Cristo vai reinar sobre a terra. Então vamos ler o texto. Vi então descer do céu um anjo que tinha na mão a chave do abismo e uma grande algema. Ele apanhou o dragão, a primitiva serpente, que é o demônio Satanás, e acorrentou por 1000 anos. Atirou-o no abismo, que fechou e selou por cima, para que já não seduzisse as nações, até que se completassem 1000 anos. Depois disso, ele deve ser solto por um pouco de tempo. Vi também tronos, sobre os quais se assentavam aqueles que receberam o poder de julgar. Eram as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. E todos aqueles que não tinham adorado a fera ou a sua imagem, que não tinham recebido o seu sinal na fronte nem nas mãos. Eles viveram uma nova vida e reinaram com Cristo por 1000 anos. Os outros mortos não tornaram a vida até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Feliz e santo é aquele que toma parte na primeira ressurreição. Sobre eles, a segunda morte não tem poder, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo. Já adiantando uma coisa para vocês, a Igreja Católica sempre entendeu esse texto como alegórico, e essa primeira ressurreição
é uma imagem, pode ser uma imagem, uma maneira de se referir ao batismo. A primeira ressurreição é o batismo. A segunda morte é a morte eterna. A primeira morte é quando a alma se separa do corpo. A segunda morte é quando a alma se separa de Deus. É a condenação eterna. A primeira ressurreição acontece no batismo. Então, feliz e santo é aquele que toma parte na primeira ressurreição. Sobre eles a segunda morte não tem poder, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo. Reinarão com ele durante os 1000 anos, que para a Igreja Católica também é um tempo alegórico, né? Não é literal. Depois de se completarem 1000 anos, Satanás será solto da prisão. Sairá dela para seduzir as nações dos 4 cantos da terra e reuni-las para o combate. Serão numerosas como a areia do mar, subiram à superfície da terra e subiram à superfície da terra e cercaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Mas desceu um fogo do céu e os devorou. O demônio sedutor delas foi lançado no lago de fogo e de enxofre, onde já estava a fera e o falso profeta, e onde serão atormentados dia e noite pelos séculos dos séculos. Bom, basicamente é isso, mas tem muita que a gente teria que considerar e muita coisa que tem no livro do Apocalipse, né? Mas basicamente é isso, é a ideia dos 1000 anos e do arrebatamento, da primeira ressurreição, da segunda ressurreição. Então, a respeito disso, existem tradicionalmente 3 posições. A primeira delas é o amilenarismo, que é a posição da Igreja Católica, é a posição da maioria das igrejas históricas, protestantes históricas, que é o seguinte: esse milênio não é um tempo determinado em que Cristo vai reinar sobre a terra, mas ele já é o tempo que vai da sua ascensão até a sua vinda gloriosa. Esse é o milênio. Do céu, Cristo reina e a igreja está peregrina sobre a terra. Então é o amilenarismo ou amilenismo. Ou seja, o milênio não é literal. Esses 1000 anos não são 1000 anos que vão acontecer de Cristo reinando aqui na terra. Existe o pós-milenarismo, que acredita no seguinte, que a igreja vai crescendo, o evangelho vai sendo pregado, e em alguns momentos na história da igreja também se teve essa visão, sobretudo depois de Constantino, porque quando já não havia mais a perseguição aos cristãos e a fé foi se espalhando, havia um pouco essa ideia, né, de que o evangelho ia se expandindo, a igreja ia convertendo todo mundo cada vez mais, até que Cristo viria, haveria 1000 anos de paz, em que a igreja teria se estabelecido no mundo inteiro, e aí Cristo viria em sua glória, né? É o pós-milenarismo. Então Cristo virá depois desses 1000 anos, é um crescimento gradativo. O problema dessa tese é que, por exemplo, a parábola do joio e do trigo, mostram que o joio e o trigo vão crescendo lado a lado até o fim. Quer dizer, a igreja não vai crescendo, e o próprio Jesus fala de tribulação, de uma perseguição à igreja no fim dos tempos. Quer dizer, não é que as coisas vão melhorando até que Cristo venha, é ao contrário. Jesus diz, quando todo mundo disser paz e segurança, aí virá o fim, né? Então, não. O pré-milenarismo, ao contrário, ele diz que aí sim vai haver o arrebatamento da igreja, Cristo vai reinar por 1000 anos, e aí só depois aqueles que ficaram aqui passarão pela grande tribulação, aí depois vem eles serão condenados, e aí vem o fim, o juízo final, né? Essa última posição, que é o pré-milenarismo, com a ideia do arrebatamento, ela é muito recente na história da igreja. Ela começa no século XIX. Antes do século XIX, ninguém defendia isso. Ninguém. Nem os católicos, nem os protestantes. Então essa ideia do pré-milenarismo,
ela é recente, tá? E aí vem a questão do arrebatamento, entrando aí dentro desse pré-milenarismo. Vamos lá. Se baseia em 1 Tessalonicenses. Nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não pereceremos, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. Aqui já tem um problema, né? Porque segundo essa tese do arrebatamento, o arrebatamento vai acontecer sem que ninguém fique sabendo. Quem for deixado para trás não vai saber que foi deixado para trás. Porque Cristo vai vir secretamente. Mas aí está dizendo que é com voz de trombeta, né? Todos o verão, todos o reconhecerão. Há outras passagens que dizem. Então esse arrebatamento seria uma coisa secreta. Mas aí está dizendo que será uma coisa estrondosa, né? Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares. Como é que a Igreja Católica entende isso? Bom, isso vai acontecer na segunda vinda de Cristo. Então, para a Igreja Católica, quando acontecer a segunda vinda de Cristo, ele virá em poder e glória, todos o reconhecerão, não vai ser secretamente, escondido. Aí vai acontecer a ressurreição, primeiro a ressurreição daqueles que morreram, né? Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, aqueles que estiverem aqui, nós todos, que estivermos aqui, ressuscitarão. Nós todos, eu digo, né, se nós tivermos. Uns para o castigo eterno, outros para o prêmio eterno, né, a vida eterna. Então, a ressurreição, a vinda de Cristo e o juízo final acontecem ao mesmo tempo. Mas eles entendem aqui que vai haver esse arrebatamento nos ares da igreja, mas não vai ser o fim do mundo, Cristo vai reinar com eles, né? E aí as coisas vão acontecer separadas. Vamos lá. Então você tem os pré-tribulacionistas que acham que o arrebatamento... Então tem duas coisas, né? Uma coisa é o milênio, outra coisa é o arrebatamento. Então, para os pré-tribulacionistas, o arrebatamento vai acontecer antes da grande tribulação. E daí a igreja não vai participar dessa tribulação, que vai reinar com Cristo nos ares. Aí depois que acabar esses 1000 anos, aí Cristo vai descer com esse povo aqui para a terra. Mesotribulacionistas, o arrebatamento vai acontecer no meio da grande tribulação. Então a igreja vai participar um pouco da tribulação, mas depois... vai ser arrebatada, mas ainda não vai ser logo o juízo final, o fim do mundo. E os pós-tribulacionistas vão dizer que o arrebatamento vai acontecer depois, a igreja vai passar pela grande tribulação, aí vai haver o arrebatamento, aí vai ter o milênio e tal. O problema disso aqui é que, assim, são muitas teses. Então, como a gente viu antes, né, tem os amilenaristas, os pós-milenaristas, os pré-milenaristas. Aí entre os pré tem os pré-tribulacionistas, os mesotribulacionistas, os pós... Então, é uma coisa meio confusa, assim. Existem muitas teses diferentes. Mas é importante lembrar o seguinte, essa ideia do arrebatamento secreto, que separa, né, e dos 1000 anos literais, a igreja condenou, inclusive, o milenarismo, a ideia de que Cristo vai reinar aqui na terra, isso foi condenado como heresia pela igreja. Então, é mais da posição do amilenarismo, e esse pré-milenarismo, ele é muito característico no pentecostalismo. Então, quem que defende isso? Geralmente são os mormons, testemunhas de Jeová, adventistas, e boa parte dos pentecostais e neopentecostais. Essa posição não é defendida pelas igrejas históricas em geral, mas mesmo entre os que defendem isso, a gente tem, né, essas divergências
Outros têm uma quarta posição que não está aqui, que são os que acham que haverá vários arrebatamentos, que Jesus vai arrebatando aos pouquinhos. Então vai ter uns que vão ser arrebatados, vai passar um tempo, dali a pouco ele vai arrebatar mais um pouco. Aí vai... Então, cada denominação tem uma posição sobre isso daí. Mas, para dizer para vocês que nós católicos não acreditamos nisso, né? Mas os textos assim bíblicos, para a gente citar, a gente teria que ficar uma noite toda só falando sobre isso. Vamos lá. Aí 1 Coríntios também, né, São Paulo diz, na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Então, para nós, isso vai acontecer no momento da ressurreição. Quem estiver vivo quando Jesus vier em glória, não vai passar pela morte, não vai ressuscitar porque não morreu, mas será transformado num abrir e fechar de olhos. Mas os pré-milenaristas, né, eles acham que então isso aqui se refere ao arrebatamento. Num abrir e fechar de olhos, serão arrebatados nos ares. E aí eles se baseiam também nessas palavras de Jesus. Nessa noite estarão dois numa cama, um será arrebatado e o outro deixado. Haverá duas mulheres moendo juntas, uma será arrebatada, a outra deixada. E também o próximo texto, mesma coisa, dois homens estarão num campo, um será levado, outro será deixado, duas mulheres moendo, uma será levada. O problema é o seguinte, Jesus aqui fala isso no contexto de uma comparação que ele faz entre a sua vinda e a arca de Noé. E aí ele diz, assim como foi nos dias de Noé, as pessoas estarão levando a vida delas tranquilamente, e de repente veio o dilúvio. E aí Jesus diz isso, né? Agora, o que é que aconteceu nos tempos de Noé? Quem é que foi levado? Os pecadores. E quem é que foi deixado? Quem é que ficou? Os que estavam na arca. Então, segundo a teoria do arrebatamento, os salvos é que são levados e os que se perdem é que são deixados. Mas aqui é o contrário, né? Quem é levado, nessa perspectiva, é bom ficar, não é bom ser levado. Porque quem é levado para o inferno. Fazendo a comparação que o próprio Jesus faz com a arca de Noé. Quem foi levado pelo dilúvio? Quem morreu afogado, né? E quem foi deixado, quem permaneceu, é aquele que foi salvo na arca. Então é melhor ficar nesse sentido, né? Para o pessoal do arrebatamento, eles querem ser levados. Lógico, porque aí eles estão ligando isso com a ideia de que a igreja será arrebatada por Jesus nos ares. É que são coisas diferentes, que eles juntam numa coisa só. Vamos lá. Não vos admireis disso, porque virá tempo em que todos os que se encontram nos sepulcros ouvirão a sua voz. E os que tiverem feito obras boas sairão para a ressurreição da vida. Mas os que tiverem feito obras más sairão ressuscitados para a condenação. Porque para eles, os que são arrebatados ressuscitam num momento, e depois os que vão ser condenados vão ressuscitar em outro momento, né? Mas aqui Jesus está dizendo que a ressurreição vai acontecer de todo mundo de uma vez só. Virá o tempo em que todos os que se encontram nos sepulcros ouvirão a sua voz. Vamos lá? A vontade do meu Pai, que me enviou, é que todo que crê, todo que vê o Filho e nele crê, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. O que come a minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Mas eles estão dizendo que vai ser arrebatado, não no último dia, vai ser arrebatado antes da tribulação, ou no meio da tribulação, né? Antes do milênio. Não, está dizendo que todo mundo vai ressuscitar de uma vez no último dia, certo? Então, o que a igreja crê está consignado aí no credo, e de novo há de vir em sua glória para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim, sem separar
a vinda de Cristo, com o juízo final, com o fim do mundo, com a ressurreição, tudo isso é simultâneo, digamos assim, né? É o mesmo acontecimento, é o mesmo evento, são aspectos diferentes do mesmo evento, sem desmembrar essas coisas em momentos diferentes. E essa tem sido a posição da igreja desde sempre, e é um pouco a visão dos protestantes históricos também. Quem quiser se aprofundar nisso, para nós não nos alongarmos mais, porque a hora já vai avançada, é só ler o Catecismo da Igreja Católica, que comenta justamente esse artigo do Credo, do número 671 até 679. Esse problema da escatologia é complicado porque, veja, você tem que considerar aquilo que diz o Apocalipse com as falas de Jesus nos Evangelhos, aquilo que São Paulo diz nas suas cartas, e é muito difícil harmonizar essas coisas. O que é literal, o que é que não é, o que é alegórico. Então, a interpretação disso, né, dessa questão da escatologia, ela é muito complexa por conta disso. Porque às vezes parece que os textos se contradizem, um diz uma coisa, outro diz outra coisa, né? Mas o que a igreja pensa sobre isso está ali no catecismo, nesses números, nesses parágrafos aí que eu coloquei para vocês. Bom, perguntas antes de nós encerrarmos? Eu passei rápido por isso porque o tempo não ia permitir, só para não ficar sem falar nada, né? Quem sabe da próxima vez a gente faz uma semana catequética sobre o livro do Apocalipse, por exemplo, né? Perguntas? Tem duas ali já no fundo. Levanta a mão de novo, que ele perdeu. Aqui. Boa noite, Fábio. Referente aos milagres eucarísticos, o que falava Lutero e o João Calvino referente aos milagres eucarísticos? Tá. E uma segunda pergunta seria referente aos anglicanos também. O que eles acham sobre a Eucaristia também? Tá. Sobre os milagres eucarísticos, eu não sei exatamente o que Lutero e Calvino diziam, mas o que os protestantes costumam dizer é que é fraude. Simplesmente isso, que é um charlatanismo, que a igreja fez alguma coisa ali e que é uma fraude. Ou, na melhor das hipóteses, que em relação aos milagres eucarísticos especificamente, eu não sei, nunca vi, mas sobre as aparições de Nossa Senhora, por exemplo, alguns deles dizem que são manifestações demoníacas, que é o diabo está aparecendo, ou que é uma alucinação, né? Então eles vão simplesmente negar que aquilo seja algo divino, sobrenatural, ou eles vão dizer que é um charlatanismo, uma fraude, ou que é uma coisa diabólica, ou coisa da cabeça, que não é uma coisa verdadeira. E os anglicanos? Os anglicanos, eles têm a missa como nós temos, mas de modo geral, existem entre os anglicanos duas posições, porque a igreja anglicana ela é dividida em a High Church, né? A igreja alta e a igreja baixa. E aí a igreja alta ela é mais católica, ela é mais parecida na liturgia e tudo mais com a igreja católica. A igreja baixa ela é mais protestantizada. E aí você tem aqueles que acreditam na presença real e aqueles que não acreditam. Na verdade, a igreja anglicana virou um negócio assim, se tiver 10 pessoas no banco da igreja, cada uma tem uma fé diferente, né? Porque virou, a questão doutrinal na igreja anglicana virou assim, uma salada de frutas, né? Cada um acredita no que quiser, praticamente. Aí eles ordenaram mulheres, né? Eles fazem casamento entre pessoas do mesmo sexo. Então, vale tudo na igreja anglicana. Lá? Giovana. Boa noite, Padre.
Na instituição da Eucaristia, Jesus estava só com os apóstolos e só ele comeu a matéria, né, o corpo e o sangue. Nos primeiros séculos, só os padres comiam, o sacerdote, ou as pessoas também comiam o corpo e o sangue de Cristo? Tá, mas como assim só ele comeu? Assim, na instituição da Eucaristia, na primeira ceia. Os apóstolos. Os apóstolos. Não só ele, Jesus, eles Não, todos. ele e os Sim, apóstolos. sim. Tomai todos e comei, tomai todos e bebei. Isso. Não, na igreja primitiva, todos os que eram batizados e estavam em estado de graça comungavam. Sim, mas desde sempre foi assim? A partir de quando foi que a igreja viu a importância dos fiéis comer? Não, os fiéis sempre comungaram. Não estou entendendo, acho que é a sua pergunta. Se os fiéis comungavam nas duas espécies, é isso? Não. Porque eu todo queria mundo saber comungava. o seguinte, porque ali estava só Jesus e os apóstolos. Sim. Eles comeram. Uhum. A partir de quando a igreja percebeu que não ia ficar só Na última ceia. isso, Tá. todos os fiéis passaram a comer desde sempre? Desde provavelmente depois de Pentecostes, né? A partir de Pentecostes começa o tempo da igreja, eles começam a celebrar a Eucaristia. Por quê? Até então, bom, Jesus instituiu, aí ele morreu, aí ele ressuscitou, aí ele ficou aparecendo durante 40 dias, mandou eles esperarem a vinda do Espírito Santo. O Espírito Santo veio, pronto, agora, né? Começa o tempo da igreja. Preguem o evangelho, batizem e tal. A partir desse momento, eles começam a celebrar a Eucaristia, né? Num primeiro momento, aos domingos, só aos domingos. Né? Nos primeiros tempos ali da igreja, a missa só se celebrava de domingo. É o dia da Eucaristia. E aos poucos se começa a celebrar também as festas, né? O Natal, a Páscoa anual, etc e tal. E aí se começa a celebrar também em outros dias da semana, até que se celebrasse a missa todos os dias e se estabelecesse um calendário litúrgico e tal, né? Agora, os cristãos dos primeiros séculos, uma coisa interessante é que havia, nos 3 primeiros séculos, a chamada disciplina do arcano, ou seja, aquilo que se realizava durante a missa era secreto. Não se podia contar para quem não fosse iniciado. Então, só participava da missa quem fosse batizado. Então, os catecúmenos, hoje, por exemplo, um adulto que é batizado, ele sabe o que acontece na missa. Mas naquela época, não. Então, quando você era catecúmeno, você participava da primeira parte da missa, terminava a liturgia da palavra, você tinha que ir embora. Você não podia participar da liturgia eucarística. Fora os catecúmenos, eram despedidos. Aí, quando você era batizado, naquele dia você era também crismado e já participava pela primeira vez da Eucaristia. Mas não é só que você participava pela primeira vez da Eucaristia, você participava pela primeira vez da liturgia eucarística, você nem sabia o que acontecia na liturgia eucarística, né? Isso termina depois do fim da perseguição aos cristãos, né? Com as conversões em massa e tudo mais. Então, sempre, no começo, acredita-se que a comunhão era dada nas duas espécies. Nas igrejas orientais, até hoje, a comunhão é sempre dada nas duas espécies, e é de um jeito diferente, porque eles não usam pão ázimo. Os orientais, eles costumam usar o pão fermentado. E aí eles colocam um pouco desse pão consagrado dentro do cálice, e com uma colherinha ele vai dando aquela papinha. É o pão misturado com o vinho na boca das pessoas, né? Então é um pouco diferente nos ritos orientais. Então eles fazem a comunhão nas duas espécies. No Ocidente, como se usava o pão ázimo, se passou a fazer a comunhão numa espécie só, e é isso. É isso que você queria saber? Existem alguns padres que são vinculados de Roma. Inclusive, tem algumas igrejas que se dizem católicas brasileiras. Sim. Partindo do princípio que o senhor falou que o padre sempre, nunca deixa de ser padre, naquela igreja, naquela missa,
Acontece também o sacrifício de Cristo? Depende. Esse padre foi ordenado na Igreja Católica Apostólica Romana e depois foi para uma dessas igrejas. Essa Eucaristia é ilícita. Se um católico participa sabendo que é ilícita, ele peca gravemente e poderia sofrer excomunhão, né? Mas é válida. A missa é válida. A transubstanciação acontece. Agora, o que acontece em muitas dessas igrejas católicas brasileiras, carismáticas, é que a maioria dos padres não são ordenados validamente. Não é que eles eram padres católicos e depois foram para essas igrejas. Eles foram ordenados lá. E aí a ordenação deles é inválida, então a Eucaristia que eles celebram é inválida também. Mas se um dia ele foi padre ordenado da Igreja Católica Apostólica Romana, a Eucaristia é válida, só que ilícita. Caso ele então ficou excomungado. Sim, por cisma. Então, outra pergunta. Matéria, né? E precisamos de uma coisa visível, como o senhor falou, né? Porque nós somos anjos, né? Somos corpo, alma e espírito. Eu queria saber, assim, qual a diferença de alma e espírito? Não há corpo, alma e espírito, é corpo e alma. O espírito, quando São Paulo fala a palavra de Deus, né, é uma espada que atravessa, tal, dividindo alma e espírito, corpo, alma e espírito. Essa é uma maneira, não... O espírito seria, nesse caso, a parte mais alta da alma, né, mais sublime e tal, mas a antropologia cristã católica, ela faz a distinção apenas entre corpo e alma. Na verdade, o corpo é material e a alma é espiritual. Então, o espírito, na verdade, é como se fosse a matéria da alma. A alma é feita de espírito, né? Os anjos são espíritos puros, mas nós temos corpo e alma. É o espírito junto com a matéria. Então, são coisas diferentes. Mas pode-se usar a ideia de espírito como sendo a parte mais elevada da alma, mas a gente costuma dizer apenas corpo e alma. Boa noite, irmão. Boa noite. Eu gostaria de saber se para a ressurreição dos fiéis mortos no dia do juízo final, se há necessidade da matéria para que isso aconteça, e havendo a necessidade da matéria, qual a posição, qual a orientação da igreja para nós fiéis quanto à cremação dos corpos? Precisa da matéria no seguinte sentido, porque é ressurreição da carne, é ressurreição do corpo. Inclusive há heresias modernas, né, que dizem que não, a ressurreição ela é espiritual, ela não é da carne, ela não é do corpo. Não, é a ressurreição da carne. Mas assim, cremando ou não, o corpo vai virar pó, né? Então, quanto a isso não há problema, não é que não pode cremar, porque se cremar e espalhar a cinza, a igreja não recomenda que se faça isso, né? Mas espalhar a cinza, depois na hora não vai ter como juntar, porque o pó foi espalhado, porque naturalmente, né, os corpos eles se decompõem e eles são assimilados pela terra e assim por diante. Como é que Deus vai fazer isso? Não é conosco, né? Como é que ele vai juntar o pó de cada um e fazer um corpo? Até porque é um corpo glorioso, né? É o mesmo corpo, mas é um corpo glorioso. Agora, se a igreja, o que a igreja orienta a respeito da cremação é assim, é que a prática da cremação, ela historicamente está mais associada às religiões que creem na reencarnação. Então, por isso, a igreja, os cristãos de modo geral, sempre tiveram o costume de sepultar o corpo justamente pela ideia da ressurreição, né, de que o corpo vai ressuscitar. Mas a igreja não proíbe a cremação, desde que não seja, a pessoa não faça a escolha pela cremação por motivo religioso.
Ou seja, eu quero ser cremado porque eu acredito em reencarnação, né? Então, se não há uma razão religiosa para a pessoa preferir a cremação, ela pode ser cremada, mas a igreja orienta que as cinzas sejam colocadas numa urna e sejam colocadas no cemitério. Ou seja, não é para guardar a cinza em casa, que é o que os japoneses costumam fazer, justamente porque eles têm a questão do culto aos mortos, aos antepassados, né? E essa não é uma prática que a gente deva fazer. Então, as cinzas, se a pessoa é cremada, elas devem ser enterradas, elas devem ser levadas ao cemitério. Não se pode guardar em casa cinza de gente morta. Não porque aquelas coisas, né? Ah, porque faz mal, porque vai ser assombrado. Não, não tem nada disso. Mas porque isso, geralmente, guardar em casa tem a ver com essas crenças em cultuar os antepassados, crenças assim espíritas, né? E também não se deve espalhar assim, joga no mar. Não. Se você é católico, você quer ser cremado, não tem problema, mas a cinza tem que ficar lá no cemitério. Nada de espalhar por aí, jogar no mar. Não. Porque isso, justamente, não parece ser muito coerente com a crença na ressurreição. Não é que Deus depois não vai conseguir juntar se você espalhou, não é isso. Mas se você acredita na ressurreição da carne, então tudo bem, mas guarda ali. Isso de espalhar tem muito mais a ver com aquelas crenças de que você vai voltar na árvore, você vai voltar num animal ou numa outra pessoa, com a crença na reencarnação. Então pode ser muito mal interpretado essa coisa de espalhar ou de guardar em casa. Só isso. Mais 2. Às 10 a gente encerra, tá? Boa noite, Padre. Sua bênção. Boa noite. Deus abençoe. Na Santa Missa, se acontece um milagre eucarístico e Jesus começa a sangrar, ele é um sacrifício cruento? Ainda assim, veja, bom, complicado, né? É porque, na verdade, veja, se acontece um milagre eucarístico, não é mais Eucaristia. Porque a Eucaristia supõe justamente a presença de Jesus debaixo das espécies do pão e do vinho. É um milagre, então aparece ali, acontece para mostrar a presença real de Jesus na Eucaristia, mas você não vai mais comungar, né, aquele sangue ou aquela carne, etc. e tal. Então já não é propriamente sacrifício, né? Não está sendo oferecido mais o sacrifício, até porque geralmente acontece na hora da consagração, né? E o sacrifício ele vai ser oferecido depois. Então você não vai mais oferecer o sacrifício, a missa foi interrompida. Aí a missa para ali, e ela não vai ser concluída, o sacrifício não vai ser consumado. Então não é cruento ou incruento porque ali se interrompeu e não há mais o sacrifício. Houve um milagre, né? E aí já não é nem propriamente Eucaristia mais, vamos dizer assim, em sentido próprio. Boa noite, Mário. Boa noite. A moça fez a pergunta ali a respeito das cinzas e despertou uma curiosidade. A respeito da doação de órgãos. Problema nenhum. Não tem problema nenhum. Pode se doar os órgãos sem problema. A igreja não coloca nenhum obstáculo a isso. Eu tinha me lembrado de alguma outra coisa sobre isso, do milagre eucarístico. Bom, fugiu agora. Eu estava falando que não é propriamente mais Eucaristia, né? Sei lá, fugiu. Eu tinha lembrado de alguma outra coisa aí para dizer. Vamos terminar? Já são 10 horas? Vamos ficar de pé? Salve Regina,
Mater misericordiae, vita dulcedo, et spes nostra salve. Ad te clamamus, exules filii Eve, ad te suspiramus, gementes et flentes, in ac lacrimarum vale. Eia ergo advocata nostra, illos tuos misericordes oculos ad nos converte. Et Iesu benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium ostende. O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.